Estivadores protestam em Santos contra projeto de lei que propõe mudanças na regulação do sistema portuário brasileiro. Segundo a categoria, a proposta ameaça empregos e pode afetar a economia aqui da Baixada Santista. Eu vou voltar a falar com a Débora Lopes para entender melhor essa situação. Débora, conta pra gente, você que conversou já com alguns estivadores, eles acreditam que essa mudança vai realmente eliminar a possibilidade de empregos? Eles estão com medo de uma hora para outra eles perderem os seus postos de trabalho? Esse protesto começou ontem, hoje essa mobilização deve continuar? Me conte aí o que eles estão pretendendo com isso. Sim, Ale, esses protestos começaram ontem, né, com muito barulho, muito apito, muita faixa, né, para chamar ali a atenção da população, né. Ontem a categoria que participou foi a categoria dos estivadores. Hoje os protestos continuaram também pelas ruas aqui do centro de Santos, tudo para chamar realmente a atenção da população, e os estivadores querem agora também mobilizar outras categorias portuárias. Por quê? Porque esse projeto de lei, né, a PL 773/2025, ela visa, né, a alteração de alguns regimentos, né, dos portos aqui do Brasil, principalmente dos portos públicos, como é o caso aqui do Porto de Santos, né? Essa lei, na verdade, ela propõe um novo marco regulatório para o setor portuário brasileiro com uma série de alterações. Só que a que mais preocupa aqui os trabalhadores é uma das cláusulas, né? É uma das questões que acaba com a exclusividade do trabalhador portuário avulso, né? Esse trabalhador que atua nos portos públicos do Brasil, como é o caso aqui do Porto de Santos. Eles têm a garantia de emprego pela Lei 12.815, que vai acabar sendo revogada se essa PL for, então, aprovada na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Esse projeto de lei está em tramitação, então, segundo aqui a categoria, as manifestações elas vão continuar até o desenrolar aí de todo esse trâmite que acontece lá em Brasília. Quem vai explicar um pouco melhor para a gente, né, todo esse receio da categoria é o Bruno José dos Santos, ele que é o presidente do Sindestiva, que é o Sindicato dos Estivadores. Bruno, explica para a gente, então, para quem está em casa entender, hoje o trabalhador portuário, né, os estivadores e também outras categorias, vocês têm a garantia do emprego justamente pela Lei 12.815, né? Vocês têm o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, que intermedia essa negociação, né, esses empregos entre a categoria e os terminais e as empresas portuárias. E esse projeto de lei, o que vai acontecer? Ele vai acabar com essa exclusividade, é isso? Na verdade, o ponto mais crítico desse projeto de lei é a perca da nossa exclusividade, onde eles estão querendo montar empresas para formar estivador. Então, em 30 dias, você dá 3, 4 cursos, o cara virou estivador. Aí pode entrar no porto sem conhecer nada. Isso aí no Chile, eu tive uma delegação no Chile aqui, foi criado, os acidentes aumentaram 300%. 300%. O tráfico de drogas explodiu. E o ganho do trabalhador caiu 80%. De 20 mil trabalhadores passou para 160 mil, sendo que nenhum deles era treinado como nós somos. Na verdade, vocês temem essa precarização do trabalho portuário. Esse projeto de lei, ele tira direitos nossos, além da exclusividade, direito de negociação. Quer dizer, o patrão vai falar quanto você pode receber e a composição do terno. Isso é um absurdo, isso é anticonstitucional. E juristas fizeram isso aí, sentaram com o setor patronal, criaram esse projeto de lei sem sequer convidar os trabalhadores, os sindicatos ou as federações para conversar sobre isso. Quais os efeitos, né, práticos, assim, por exemplo, para a economia da Baixada Santista, né, desemprego? A precarização a gente já conhece, né, porque a terceirização entrou em todos os pontos do Brasil e não foi aceita. O pessoal abria
abria uma terceirizada, não pagava, entrava na justiça, sobrava para a Petrobras, para quem quer que seja pagar. Então nós conseguimos tirar as terceirizadas e agora eles montam uma outra terceirizada com outro nome, querendo quebrar nossa exclusividade. Agora, como é que fica, então? Os protestos, eles vão continuar, né? Esse projeto está em tramitação lá na Câmara. Quais são os próximos passos aí da categoria, não só dos estivadores? Vocês pretendem buscar apoio também dos outros trabalhadores portuários? Estão prevendo outras manifestações? Enfim, como fica? A categoria de estiva já deliberou greve, para a gente fazer a greve. Nós estamos agora só esperando as nossas co-irmãs, as outras categorias do Porto, junto com os caminhoneiros, para a gente intensificar as mobilizações. Vamos fazer passeatas semanalmente e, no máximo, em 10 dias, uma paralisação de todas as categorias do Porto de Santos. Vamos falar com a federação para que pare todo o Brasil no mesmo dia. A gente é totalmente contra a PL 733 no que diz ao item dos trabalhadores. Se o Porto quer se desenvolver, a gente é a favor, mas não mexa com os nossos trabalhos. A gente que criou o Porto, a gente que manteve o Porto, incêndios no Porto foi apagado pelos trabalhadores. Então agora, montar uma lei para desempregar todo mundo, isso é desumano. Muito obrigada pelas suas informações. É isso, Ale, a gente segue então acompanhando, né, todo esse desenrolar dos protestos, das mobilizações, né, enquanto essa lei tramita aí no nosso Congresso. Volto com você no estúdio. Tá certo, Débora. Nossa produção também entrou em contato com a Câmara dos Deputados em Brasília, também para ouvir o lado dessa história dos deputados que estão querendo aprovar esse projeto, e assim que a gente tiver um retorno, vamos trazer em primeira mão para o nosso telespectador. Extremamente polêmico, você vê que a categoria se mostra bastante unida e numa forma de manifestação assim bem homogênea, para que realmente isso seja revogado, e pelo que eles estão dizendo aí, eles não devem desistir tão facilmente. Então, vamos acompanhar os desdobramentos dessas manifestações, esses protestos, se eles vão também escalar, porque pode haver uma greve aí geral no Porto, o que poderia também comprometer até as relações comerciais. A gente sabe que o nosso Porto é responsável por quase 30% da economia do Brasil. Então, se parar tudo por aqui, a gente pode ter graves consequências no setor e também em outros setores. Vamos acompanhar de perto, assim que a gente tiver qualquer informação, qualquer novidade sobre esse assunto. Os deputados que representam a nossa região já estão em comunicação constante com a categoria para que realmente isso seja analisado e, claro, a discussão para chegar no denominador comum é extremamente necessária. Todos os lados precisam ser escutados, as reivindicações precisam ser ouvidas. E já já a gente pode ter novidades sobre esse assunto, pode ter certeza disso.